Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Podem sentar. Bom, irmãos, hoje nós vamos iniciar um trabalho importante de reflexão de uma doutrina bíblica, a doutrina da salvação. Salvação da qual todos nós que estamos aqui somos alvo, dessa manifestação graciosa da parte de Deus, dessa ação divina operada por Deus em nosso favor. Então, eu quero destacar alguns pontos importantes dessa doutrina, que precisam ficar guardados no coração de todos, e que para nós é razão de fé, para nós é tudo aquilo que nós cremos em relação àquilo que Deus, em sua ação gloriosa e graciosa, fez em nosso favor. Esse texto, como nós acabamos de ler, vai ser um texto que eu vou utilizar, dentre muitos outros, destaca as riquezas de Deus. E dentre os tesouros de Deus está a sua misericórdia e o seu grande amor, que são aspectos essenciais da natureza divina. Deus é o nosso grande Salvador. A salvação, ela vem de Deus, pertence a Deus. E Deus, em uma atitude essencial, mostra esse grande amor para com todos nós. Nenhum de nós que aqui estamos somos dignos em si de tamanho amor. Nenhum de nós que aqui estamos somos dignos de tamanha graça, de tamanha demonstração de misericórdia, porque nós pecamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Deus, nós caímos do estado glorioso que Deus nos criou. Nós agimos naturalmente como inimigos de Deus. Nós odiamos, o homem no pecado odeia as coisas de Deus, se revolta contra a lei de Deus, tem o seu coração distante da vontade de Deus. Mas Deus, agindo de uma maneira contrária a essa que o homem age, Deus dirige o seu grande amor na direção dos seres humanos. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que a salvação não se tornou real porque existiam pessoas que precisavam ser salvas. Não. As motivações dessa ação maravilhosa da parte de Deus não vêm dos homens. Não há nada em nós que levou Deus a se sentir motivado a fazer alguma coisa em relação à nossa situação. Não há nada em nós que fez com que Deus tivesse algum tipo de apreço para com a nossa pessoa. Nós fomos feitos por Deus, somos criaturas de Deus, e tínhamos, perfeitamente em nosso ser, essa imagem gloriosa, moral de Deus, mas nós a jogamos no lixo quando pecamos. Nós a jogamos no chão e pisamos nela. Então, não há nada de bom no ser humano. Não sobrou nada de bom no ser humano. Esse homem, eu me refiro, que vive no pecado, como nós todos estávamos. Não tem nada de bom. Qualquer ideia de pensar que ainda restou alguma coisa de bom no ser humano, e isso fez com que atraísse o coração de Deus, isso é heresia.
Isso é contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia é enfática, a Bíblia é clara. Os homens odeiam a Deus, os homens são revoltados contra Deus. Nós, raça humana, matamos o Filho de Deus. Se você quer expressão maior de inimizade, Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus encarnou na pessoa do Filho, veio a este mundo e nós o matamos, e faríamos de novo, porque essencialmente somos maus. Não há nada de bom no homem. O homem foi feito perfeito, mas depois do pecado, ele se corrompeu de tal maneira que não há nada de bom. Nós, quando fazemos ações boas, coisas boas, estamos motivados por razões más. A maldade está sempre presente diante de nós. A maldade está sempre dentro do coração da raça. Então, nenhum de nós somos dignos de tamanho amor. Não há nada em nós que atraiu a Deus. Se Deus agiu e age em nosso favor, a razão central está nele e não em nós. Embora nós sejamos o objeto da salvação, Deus salva os homens, a motivação não são os homens. A motivação de Deus agir de maneira benevolente não somos nós, mas é Ele mesmo. E nisto consiste o amor de Deus. Não que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Deus vai salvar a humanidade baseando-se ou motivando-se, se essa é a palavra, por sua própria natureza, por sua própria vontade, pelo seu próprio querer, não se fundamentando ou não sendo motivado por uma necessidade que esteja fora dele, que somos nós. A nossa situação não motiva a Deus a agir em nosso favor, muito pelo contrário. Essa motivação está nele mesmo. Deus não tem a qualidade do amor, Deus tem a essência amorosa. Diferente de nós, agimos com a qualidade do amor, mas nele o amor é diferente. Nele o amor é essência. É como se fosse, no ser humano, fosse uma parte importante do corpo. Todas as partes são importantes, embora algumas não sejam tão decorosas, e o homem pode viver até mesmo sem elas. Mas o amor em Deus não é um atributo decoroso, mas essencial. Todos os seus atributos compõem a sua natureza única. Não são qualidades que são colocadas nele, estão nele, são o que ele é. E ele age em todo o tempo desta forma. Ele age com amor, ele age com justiça, ele age com retidão. Ele não é mais santo do que justo, não é mais justo do que amoroso. Todas as suas qualidades são próprias da sua natureza, estão em harmonia nele, e todas as vezes que Deus age em nosso favor, ou em relação a nós, seres humanos, tudo o que ele é está com ele. E hoje especificamente, eu quero destacar com os irmãos alguns aspectos da salvação, e a afirmação central é que a salvação, ela é uma resposta, é uma consequência da natureza essencial de Deus, daquilo que Deus é. Deus salva não porque nós precisamos ser salvos. Deus se compadece não é porque nós precisamos que Ele se compadeça. Ele age assim por causa da sua natureza. Ele é assim e por isso Ele age assim. Amém? São algumas poucas palavras e o mais nós vamos falando ao longo do tempo. É importante você saber dessas coisas, decorar essas coisas. Isso é uma doutrina. Isso foi ensinado no colégio apostólico, foi ensinado desde o Antigo até o Novo Testamento, constantemente ensinado. Os apóstolos trabalharam bastante em cima desses aspectos. Já faz 2000 anos que esse ensino é difundido e a igreja está fundamentada nessas ideias. Isso, para nós, irmãos, são pilares. Pilares que sustentam a nossa fé. Se você derruba um pilar desse, você derruba toda a crença. Então, crenças como essa precisam ser mantidas, preservadas e defendidas a qualquer custo. A qualquer custo. Amém? Pode passar, Vinícius. Então nós vamos falar
do significado do conceito de salvação, da palavra salvação. É importante nós sabemos o significado, porque às vezes nós podemos falar salvação, 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 e quando nós nos questionamos o que é salvação, o que significa esse conceito, qual que é a ideia que está por detrás, às vezes nós não sabemos explicar. Então é importante saber o conceito, a natureza de Deus e a natureza humana, a santidade de Deus e o seu amor, e também os demais atributos que são a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Basicamente, eu vou dizer em todo tempo que a salvação ela só é possível porque Deus é santo, amoroso, bondoso, gracioso e misericordioso. Ah, irmãos, a salvação vem porque Deus olhou para nós e viu que nós precisamos? Não. Ah, irmãos, a salvação se deu porque Deus olhou dentro de nós e viu que há algo de bom? É óbvio que não. Você conhece o seu interior. A salvação se dá porque Deus é santo, amoroso, bondoso, gracioso e misericordioso. Não tem a ver com nós. Embora sejamos o objeto da salvação, não tem a ver com nós as motivações. As motivações estão em Deus. As motivações estão em Deus. Pode passar. A salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem um conjunto de significados que possibilitam compreender com clareza a natureza desta obra. Os verbos da língua hebraica e grega fazem referência à salvação como livramento e libertação. O conceito de salvação, ele começou a ser empregado no Antigo Testamento logo cedo. E ainda esses primeiros judeus, eles não tinham consciência da amplitude que esse conceito iria se difundir, a grandiosidade dos significados, todo o conteúdo, né? E esse conteúdo chegaria à sua plenitude, chegaria à sua perfeição, só se teria um entendimento mais perfeito da salvação tempos depois, quando Jesus viesse e mostrasse para o homem o que era a plenitude da salvação, o que era o auge da salvação, o que era o ponto máximo da salvação. Nós vamos ver o emprego dessas palavras que diz respeito à salvação em vários casos, e acho que é parte daquilo que hoje nós olhamos nas pessoas. Às vezes nós olhamos para as pessoas nas suas situações difíceis e a gente olha e acha, não, se nós resolvêssemos esse problema daquela pessoa, a vida dela mudaria. Se nós resolvêssemos o problema da fome mundial, os homens mudariam. Se nós dessemos educação para todos os povos do mundo, os povos evoluiriam. Mas na verdade, o que o homem precisa é da salvação espiritual, essa que é oferecida por Deus. Então nós vamos ver o emprego da palavra salvação como livramento, Deus livrando o seu povo, livrando pessoas, operando a libertação das pessoas, o livramento das pessoas de uma situação de perigo, e também nós vamos ver a ideia de libertação, libertar o seu povo, libertar pessoas de determinada situação, libertar pessoas de vício, libertar pessoas de enfermidade, libertar pessoas de possessão demoníaca. Nós vamos ver sempre esse conceito que também é salvação, embora a salvação plena só se dará no Novo Testamento quando nós vimos aquele que se manifestou em carne, que é Cristo. Pode passar? Então nós temos aqui no Antigo Testamento alguns termos referentes à salvação. Em Êxodo 3:8 nós temos assim: por isso, diz Deus, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e esperançosa. Aqui nós temos um conceito de salvação. Deus salvando o seu povo da opressão dos egípcios e levando o seu povo para um lugar de esperança, uma terra boa, uma terra esperançosa, uma terra que Deus preparou para o seu povo. Tirou o seu povo de uma situação complicada, deprimente, dolorosa, humilhante e transportou o seu povo para um local de glória que Ele mesmo preparou. Então nós já vamos ver
os primeiros ditos, né, os primeiros surgimentos do conceito de salvação, que vai se amadurecendo. Nós temos esse conceito, no caso, seria um tipo de salvação ampla, para uma grande quantidade de pessoas. E foi isso que Deus fez. Tirou uma grande quantidade de pessoas da terra do Egito. Mas nós também temos aspectos individuais do emprego da palavra salvação. Olha o que Davi diz: salva a minha vida da espada, salva-me da boca dos leões. Salmo 22, versos 20 e 21. Então nós temos também o emprego da salvação nesse sentido. Davi pedindo um livramento de um perigo eminente. Qual era o perigo? Seus inimigos. Seus inimigos procuraram matá-lo. E ele entendia o quê? Que quem poderia salvá-lo das mãos dos poderosos inimigos era o Senhor. O único que poderia livrá-lo da boca dos leões era o Senhor. E nesse sentido, também é uma das afirmações que nós vamos fazer em todo o tempo, que salvação em todos os aspectos, em todos os sentidos do termo, só pode vir do Senhor. O homem se encontra em uma situação difícil e precisa de uma ação rápida, de uma ação precisa, de uma ação poderosa em relação à vida dele. É uma necessidade. Todos os homens precisam, mas só Deus pode oferecer. Então Davi pede que Deus dê a ele livramento. Me livra do perigo, me livra da morte, me livra dos meus inimigos, que são mais fortes do que eu, mas me livra. E também nós temos o mesmo conceito de salvação, como livramento, só que agora do ponto de vista espiritual. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, ou vos salvarei das vossas imundícias. Assim como o próprio Davi também pediu para que Deus o livrasse dos seus crimes de sangue, que Deus livrasse dos seus pecados, que Deus tirasse os seus pecados. Logo no Antigo Testamento nós vamos ver também o emprego da palavra salvação, no sentido de Deus me salva dessa situação que eu estou. Deus me salva dessa força que me leva a desobedecer a sua lei. Deus me salva dessas influências que tiram de mim a capacidade de te obedecer. Então, já os primeiros conceitos de pecado, já os primeiros entendimentos do homem em relação a essa força esmagadora que nos conduz a ser inimigos de Deus, e o homem diante disso pedindo a Deus que livre dessa situação. E é uma realidade, porque quem de nós tem força para combater o pecado, senão pelo Espírito Santo? Se o Espírito Santo que está em nós não nos conduzir e não nos dar fortaleza espiritual para nós negarmos o pecado, nós por nós mesmos não somos capazes. Não somos. Não temos condições de lutar contra a nossa natureza sem a ação de Deus. Então, ser liberto do pecado, ser liberto da escravidão, ser liberto dessa força que nos conduz, que é dessa lei interior que nos esmaga, só por meio da ação de Deus. E aqui uma promessa de Deus: eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, ou seja, eu vou purificar vocês, vou salvar vocês desse estado de pecado. Então a salvação pode ser pensada no Antigo Testamento como a ação de Deus para livrar o seu povo, pensando num âmbito maior, uma quantidade maior de pessoas. A salvação pode ser empregada no sentido de um livramento de um perigo, de um inimigo, e a salvação pode ser pensada como a libertação de um estado deprimente que o homem se encontra, do qual ele sabe que é um estado de quebra da lei de Deus, de inimizade contra a lei de Deus, de pecado contra Deus. Estamos falando em Ezequiel, estamos pensando na lei. E o homem tinha a lei como parâmetro para entender que ele não obedecia a Deus e precisava de ajuda para isso. Pode passar. No Novo Testamento, nós começamos a ter uma noção mais completa. Por quê? Porque novos elementos são inseridos ao contexto da salvação, que é a pessoa de Jesus e que é a sua morte. Vejam os textos que temos. O Filho do Homem, Jesus, veio buscar
e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 está falando de uma salvação espiritual. Os homens da condição espiritual que se encontram. Jesus veio para salvar os homens dessa situação. Aprove a Deus, ou quis Deus, assim quis Deus, salvar os crentes. E como Ele fará isso? Fará pela pregação do Evangelho. 1 Coríntios, está errado ali, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ainda uma salvação espiritual. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Seremos salvos, agora que fomos justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos por ele da ira. Ponto importante aqui. Do que somos salvos? A salvação aqui no Novo Testamento, já mais amadurecida, toda completa, essa doutrina formada, nos diz que nós somos salvos de um grande evento que está para acontecer. A manifestação da ira de Deus, o grande julgamento final. Do que nós somos salvos? Qual é o perigo? Nós somos salvos do grande perigo que está por vir por toda a terra, o juízo divino. Nada se compara nesse mundo ao juízo divino. E a Bíblia nos ensina, nos orienta, que nós devemos fugir desse juízo. Nós devemos ser absolvidos desse juízo. Porque esse grande juízo será o dia em que Deus vai manifestar toda a sua ira. Deus vai punir a todos com justa justiça. Deus vai derramar todo o peso da sua punição sobre a vida dos homens. Então nós precisamos ser salvos desse grande dia. Nesse grande dia, Deus trará juízo aos anjos caídos, a Satanás e todos os anjos que com ele caíram. Eles passarão por um grande juízo. E nesse dia, ele julgará os homens infiéis, ele julgará a igreja. Então, há um grande dia que foi determinado por Deus, que nós não sabemos exatamente quando acontecerá, sabemos que há sinais, né? Mas que acontecerá. E esse grande julgamento tem sido adiado por Deus, mas virá. Ele vai julgar a cada um de nós. Ele vai pegar todos os nossos segredos e vai lançar a luz da sua palavra. Ele vai julgar os nossos pecados e nenhum de nós ficará impune diante de Deus. Ou seremos absolvidos, mediante a sua justiça, que falaremos disso, como Deus vai absolver os homens, ou seremos por ele condenados para toda eternidade, juntamente com o diabo e seus anjos. Então, nós precisamos dessa salvação? Precisamos, porque de quem somos salvos? Nós somos salvos do próprio Deus. Nós somos salvos da ira de Deus. Quem resistirá? Quem subsistirá a esse grande dia? Ninguém. Então, se há algo do qual nós precisamos ser salvos, é isso. Nós precisamos ser salvos da doença? Nem sempre. Precisamos ser salvos das opressões malignas? Sim, mas isso não é o suficiente. Precisamos ser salvos da fome? Sim, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos ser salvos do grande dia da manifestação da ira. Todos os problemas humanos passam, mas nenhum se compara ao fato de estar no estado de inimizade contra Deus. Quem pode nos salvar de Deus? Quem pode nos livrar da mão de Deus? Da mão do diabo, o próprio Deus já nos livra, nos liberta e inclusive nos dá poder para lutar contra ele, contra o diabo e seus anjos caídos. Mas quem nos livrará da grande ira de Deus? Ninguém. Então, é desse evento que ele veio salvar. Então, aqui no Novo Testamento, nós já temos isso com mais clareza. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Deus quis salvar os homens pelo anúncio da sua mensagem. E aí o conteúdo da mensagem é salvível, porque diz como que Deus fará isso. E Deus diz que nos justifica para que sejamos salvos dele mesmo. Dele mesmo. Muitos de nós temos medo do diabo, né? Mas na verdade deveríamos temer mais a Deus. Temer mais a Deus.
respeitar mais a Deus, porque ninguém pode subsisti-lo. Então, o conceito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e aí você tem uma infinitude de textos com a palavra salvar, sempre estará expressando livramento e libertação. Pode passar. Agora nós temos a natureza de Deus em relação à natureza do ser humano. Deus, esse Deus Salvador, ele se revela na Bíblia como bom. Deus é bom, santo, sempre santo, acima de tudo santo. Não é 3 vezes santo, não, porque se ele fosse 3 vezes ele podia ser 4, então não seria o suficiente. Não, ele é sempre santo, perfeitamente bom, plenamente bom, justo, sempre justo, a qualquer custo justo, sobretudo justo e justificador, além de outros atributos que a ele também são empregados como qualidade que estão nele. Não são enfeites dele, mas estão essencialmente nele. E por outro lado, quando a Bíblia vai falar de nós, ela nos apresenta como inimigos desse Deus bom, escravos do pecado e obedientes ou filhos do diabo. Nós acabamos de fazer a leitura do texto e quando nós fazemos a leitura dos versículos anteriores, olha o que diz o apóstolo Paulo sobre o homem. No capítulo 2, ele diz assim, ó, ele vos vivificou, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora. Nós, como estávamos? Nós seguíamos o curso do mundo, o curso natural da humanidade caída. Nós vivíamos segundo o príncipe do poder do ar, que é o diabo. Nós vivíamos segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, espírito maligno, espírito humano. E entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, em comparação a Deus e quem Ele é, não há comparação. Não há possível fazer comparação. Nós estávamos, o homem na condição de pecado. É o contrário do que Deus é. É radicalmente oposto a Deus. É tudo o que Deus não é, o homem é. Então, se por um lado nós temos um Deus com tantas qualidades essenciais, por outro lado nós vemos o ser humano em uma situação deplorável. Todos nós que aqui estávamos nessa situação. E por natureza, logo ao nascer, nós já éramos dignos da manifestação da ira de Deus. Logo ao nascer, nós já éramos dignos da manifestação do peso da ira de Deus. Por natureza, o ser humano é assim, porque a sua natureza é revoltada contra Deus. Pode passar. Porém, a realidade é que todos os homens precisam de um Salvador e que eles não podem salvar a si mesmos. Todos os homens precisam de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E quem poderá nos salvar? Quem poderá nos ajudar? Logo, como que um Deus justo como o nosso Deus é capaz de salvar pessoas injustas sem comprometer a sua essência santa? Olha que tamanho desafio, olha que tamanho obra que só Deus pode fazer. É mais ou menos assim, imagine você uma grande poça de lama, e imagine que o seu filho entra na poça de lama para poder brincar, todo sujo, e aí o desafio é, você está limpo, você precisa entrar dentro da poça de lama, tirar a criança sem se sujar. A poça de lama é funda, você vai precisar ir andando
A criança está lá dentro, está toda suja brincando, você precisa tirar ela lá de dentro, mas você não pode se sujar. Você não pode sequer um minúsculo vesquício de sujeira, de lama. Esse é o desafio. E aí, o que acontece? Sendo Deus justo, como Ele vai justificar pessoas injustas? Sem se tornar injusto também. Como que Deus vai fazer para justificar o ladrão? Sem admitir a prática do roubo. Como que Deus vai justificar o mentiroso? Dizer que o mentiroso, a partir de agora, não é mais mentiroso. É verdadeiro. Sem se responsabilizar por ter feito isso. De que maneira Deus vai resolver esse grande problema? Como Ele vai ser justo e justificador ao mesmo tempo? Se essas pessoas a quem Ele tem que justificar são injustas. Como Ele vai fazer isso? Como Ele vai resolver esse problema? Por isso que eu gosto muito das palavras dos apóstolos quando ouviram Jesus falando com o jovem rico. Quando eles perceberam o tamanho do problema, quando eles perceberam tamanha reprovação de Deus de um homem tão justo como o jovem rico, eles viram, quem pode ser salvo? Quem pode? Quem pode tirar-nos da lama sem se sujar? Quem pode? E Jesus disse, isso de fato é impossível ao homem, mas é possível, e somente possível, a Deus. Só Deus pode salvar. Somente Deus pode salvar. A salvação não pode vir de ninguém a não ser de Deus. A salvação só pode estar presente na pessoa de Deus. A igreja coopera com a salvação, quando a anuncia, mas a igreja não salva os homens. Nós temos a mensagem gloriosa da salvação, mas a efetivação da salvação só Deus pode fazer. Porque para salvar o homem, precisa primeiro decretar justiça a ele. E como Deus fará isso? Deus vai tolerar? Deus vai acertar? Deus vai pôr para debaixo do pano os nossos erros? Esconder? Para dizer aí, ó, Ele é justo, não tem mais pecados. Eu fiz uma ação milagrosa e tirei dele os pecados. Deus não fará isso. Deus não fará isso. Certamente não fará. Então, Ele precisa fazer, Ele precisa não por uma necessidade nossa, precisa porque a essência dEle quer fazer, a vontade dEle é de fazer. Como nós lemos agora, aprove a Deus, quis Deus. Se Ele quer fazer, se Ele quer salvar os injustos, Ele tem que fazer isso sem ser injusto também. E Ele é o único capaz de fazer isso. Como Ele fará isso? Veremos. Pode passar. Santidade e o amor de Deus. Mais atributos. Perceba que a salvação ela se torna real, se torna possível, não pelas necessidades, mas sim pela vontade essencial de Deus. O amor e a santidade de Deus são qualidades essenciais em sua pessoa, da sua essência, da sua natureza. E juntamente com os demais atributos, constituem sua natureza, que é harmônica e perfeitamente equilibrada. Desta forma, embora Deus ame sua criação, toda a sua criação, e deseja salvá-la, Ele se recusa a fazer isso se não for do modo que Ele determinou em sua palavra. Embora Deus a ame, e para os homens o amor rompe todas as fronteiras e barreiras, o amor de Deus não. O amor de Deus tem limites bem definidos. Agora, o conceito de amor mundano é outra coisa. Deus, Ele não ama a sua criação de tal maneira que está disposto a no final, salvar todos os homens, né? Como se acredita numa doutrina também concernente à salvação, chamado universalismo. No final, Deus é tão bom que não vai punir os homens, nem jogá-los no inferno. Ele vai salvar a todos, porque a bondade de Deus excede a sua justiça, vai além da sua justiça. Mas como nós dissemos aqui, os atributos que são qualidades de Deus não estão acima um do outro, estão em harmonia. Então Deus é justo quando ama e
ama sendo justo. Logo, está disposto Deus a fazer qualquer coisa para salvar a humanidade? Não, não está. E Ele se recusa a fazer. Há uma forma, há um modo que Ele determinou, e Ele não fará nada se não for desta forma. É mais ou menos assim: vocês querem se aproximar de mim? Dizemos a Deus: sim, queremos nos aproximar de ti. Então que seja segundo as minhas condições. Vocês querem isso que eu estou dando a vocês? Sim, Deus, queremos. Mas seja do jeito que eu decretei. Seja dentro das minhas condições. Não será de outra forma. É basicamente isso que Deus nos diz. Eu tenho o que vocês precisam. Farei isso por vocês porque eu vos amo. Mas será dentro das minhas condições. Então, para esta tarefa difícil de salvar os homens, justificá-los e não se corromper com eles e nem deixar de lado as suas culpas, Deus instituiu um caminho, a cruz de Cristo. Vai ser o caminho pelo qual Deus vai operar a salvação. Vai ser a forma como Deus vai justificar os injustos. Vai ser a maneira como Deus vai decretar ao pecador que ele agora é justo. O caminho será a cruz de Cristo e não outro. Pode passar. O Novo Testamento vai fazer uma conexão com alguns termos: pecado e pecadores, morte e Cristo. Essa é a conexão que nós temos no Novo Testamento para mostrar o amor de Deus e sua santidade. E essa conexão, ela vai mostrar a forma também como Deus vai operar a salvação em nós. Perceba esses textos que eu aqui destaquei. O qual Jesus Cristo, por nossos pecados, foi entregue. Jesus Cristo foi entregue, foi concedido por causa dos nossos pecados. Nós temos aqui já uma primeira construção. Foi entregue por quem? Foi entregue por Deus, pelo Pai. O Pai entregou o Filho. O Pai enviou o Filho por causa dos pecados, para morrer pelos pecados. Então aqui nós já começamos a ver o caminho que Deus vai percorrer para operar a salvação. Novamente, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um ato imerecido. Nós não éramos justos quando Cristo morreu por nós, nós ainda éramos pecadores. Isso enfatiza o nosso estado. Vocês não mereciam. E foi feito por vocês, foi feito por nós, quando nós ainda não merecíamos, ainda nesse estado de perdição. Mais um texto. Cristo morreu por nós segundo as Escrituras. Segundo foi escrito, segundo foi determinado por Deus, segundo foi decretado por Deus, Cristo morreu por nós, por nossa causa, em nosso favor, por nossa culpa. Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Novamente um texto que vai enfatizar Cristo, pecado e morte. Cristo como aquele que foi enviado para morrer pelos pecados dos homens. E aqui nós temos, dentre esse texto, essa manifestação da essência divina. A essência amorosa de Deus está no fato de que Ele foi entregue pelos nossos pecados, Ele morreu por nós, Ele morreu segundo foi decretado e Ele padeceu pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Deus enviou o seu Filho para pagar a nossa culpa, para pagar os nossos pecados, para ser punido por aquilo que nós fizemos de errado contra Deus. E nisso está a justiça. Deus deixará de lado as ofensas? Não. Ele operará juízo. E como Ele fará? Ele fará isso no seu Filho amado. Então, Ele foi entregue para padecer por causa dos pecados, pelos nossos pecados. Ele foi entregue, mesmo nós sendo ainda pecadores, foi entregue, mas por causa dos nossos pecados. Ele morreu,
foi por causa dos nossos pecados. Então, em todo tempo, nós vemos aqui a santidade de Deus. Deus é santo ao ponto de que Ele não deixou o pecado sem punição. Ele não deixou aquilo que nós fizemos sem punição. Ele não deixou os homens sem castigo. Ele os castigou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aqui está a manifestação, nesses textos, do amor em que Ele concede o seu Filho e da sua santidade, em que Ele pune no seu Filho os nossos pecados. Veja, irmãos, às vezes nós entramos dentro da igreja cheio de reclamações, ponderações, insatisfações. Somos assim, né? Esquecemos dessas coisas aqui. Quem nós éramos. Isso facilmente acontece, né? Logo nos primeiros momentos da nossa conversão, quando nós reconhecemos o nosso pecado, pouco tempo depois, há uma tendência natural que não é boa, é má, né? De esquecer quem somos. Diante dessa realidade, de uma manifestação de amor Deus entregando a si mesmo como sacrifício, e vendo todo o sofrimento ser castigado no inocente para poder beneficiar um culpado, e de fato é isso que aconteceu, houve uma substituição, e aí essa teoria é uma das teorias que eu vou falar posteriormente, que Cristo é o substituto da pena, né? A pena foi imputada em nós, mas na hora que Deus foi manifestar essa pena, Cristo nos substituiu, e Ele tomou todo o cálice da ira divina, né? Como nós poderíamos ter algum tipo de reclamação diante de Deus? Como poderíamos proferir qualquer palavra diante de Deus com tamanha manifestação de amor e graça? Com tamanha manifestação de santidade, Deus fazendo isso de maneira justa, condenando um injusto, condenando um justo no lugar do injusto, mas mantendo a sua condenação, mantendo a sua justiça. Como poderíamos nós nos queixar de alguma coisa diante de Deus? Só devíamos abaixar as nossas cabeças, reconhecê-lo como Deus, reconhecê-lo como amoroso, reconhecê-lo como santo, e não devíamos falar mais nada, apenas adorá-lo. Mas há o primeiro problema, nós dizemos assim: Deus não vai fazer nada para me ajudar? Os nossos problemas não são nada. O maior problema que nós tínhamos e Deus resolveu era o grande dia do juízo e a manifestação da ira divina. A ira divina, ela é representada também como se fosse um copo cheio de água e que vai ser derramado. É mais ou menos isso que também é utilizado na Bíblia para poder esclarecer, para poder nos dar entendimento do que seria a ira divina. Então, nós temos tudo o que precisamos. Temos a manifestação clara do amor e a manifestação clara da justiça de Deus. Então, Deus é sim justo e justificador. E o caminho para isso é Cristo. Todos nós que estamos aqui fomos corresponsáveis pela morte de Cristo. Mas, sendo nós inimigos dele, ao crermos na pessoa do Filho, que morreu de fato pelos nossos pecados, e submetermos o nosso coração à total obediência a Ele, à total devoção a Ele, nós recebemos os benefícios dessa justiça. A nós, os que cremos, os que creem, foi concedido todos os benefícios da morte de Cristo. E o principal de todos eles é a salvação. Pode passar. As Escrituras revelam que Deus, em um ato de benevolência, tolerou os pecados cometidos, não imputando um juízo imediato. Atos 17, 29, Romanos 3, 25. Porém, embora ele não tenha determinado juízo imediato, porque ele agiu de benevolência, porque imagine, se diante do primeiro pecado que nós tivéssemos cometido, Deus já tivesse agido e tivesse nos punido, não estaríamos mais aqui. Porque a única maneira
A única condenação que se pode dar a um pecador é a morte e a condenação no inferno. Então, Deus teve paciência. Paciência. Por quê? Porque Ele é benevolente, Ele é bom. Então, Ele adiou o seu juízo e vem adiando o seu juízo até hoje. Por que Deus ainda não se manifestou? Deus está esperando que alguma coisa aconteça. Deus está adiando o seu juízo. Deus está adiando. Essa era uma das questões claras dentro da igreja primitiva. E o apóstolo Pedro, ele deu essa resposta que eu estou dando. É dele que eu estou falando. É desse texto que eu estou falando. Deus está sendo tolerante. Deus está sendo... Essa tolerância tem como objetivo levar ainda muitos ao arrependimento e à salvação. Então a tolerância de Deus é um aspecto da sua riqueza, do seu baú de joias, dos quais Ele concede a nós, das suas preciosidades, é um aspecto da sua riqueza, porque como nós lemos, Deus é riquíssimo. Deus é riquíssimo. Então, essa tolerância de Deus é real, né? Deus, Ele tolera. Porém, Ele já determinou um dia para julgar todas essas coisas. É óbvio que, embora Deus seja tolerante, não quer dizer que as coisas vão ficar impunes. Não vão. Então, embora Ele foi capaz de suportar os pecados, porém, né, nenhum desses ficou ou ficará impune. Não ficará. E essa capacidade que Deus tem de suportar a afronta dos seus inimigos, os homens, né, se justifica somente pelas suas qualidades. Por que Deus, diante das afrontas que os homens fazem a Ele, aos seus mandamentos, né, os homens o afrontam sempre? Porque quando falam da sua palavra, quando os homens são contrários às suas palavras, eles o estão afrontando. Mas por que Deus não age? Por causa dos seus atributos. Que atributos são esses? Pode passar. Bondade, graça e misericórdia divina. Bondade, graça e misericórdia divina. É a única explicação que temos. Ficarão impune tudo isso que os homens fazem contra Deus? Ficará impune toda a zombaria da palavra de Deus? Toda a deturpação? Todos os escândalos ficarão impunes? Não ficarão impunes. Mas por que ainda Deus não operou um juízo? Embora em parte tenha operado. Ele está sendo bondoso, gracioso e misericordioso. E daí que nasce a salvação. São esses atributos aqui que tornam possível a salvação. Porque se não, essas qualidades não estivessem em Deus, meu irmão, ninguém existiria mais. Se Deus fosse aquele Deus, como às vezes nós falamos, que quando diante do primeiro pecado que a pessoa pecar, Ele já está disposto a matá-la, não existiria ninguém. É só você olhar para você mesmo. Será que hoje você cometeu um pecado? Então hoje você era digno de ter morrido e ser lançado no inferno. Mas por que isso não acontece? Pelo menos de imediato. Não acontece por causa dos atributos de Deus. Por isso que eu disse que a salvação não vem de uma necessidade humana e não vem porque Deus olhou no homem e viu algo de bom, como é dito, né? Tem algo no homem que ainda não se corrompeu por inteiro. Ninguém sabe dizer o que é, e nem mesmo a Bíblia. Mas nós achamos que tem algo de bom, mas não tem. Na verdade, a razão da salvação está no fato de Deus ser bom e não nós. Está no fato de Deus querer, aprove a Deus, e não porque nós precisamos. Não porque é uma necessidade nossa. Não. Mas porque Deus assim o quer. Então, pensar em salvação é pensar nas qualidades de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Salvação não tem participação humana. Deus tem que salvar-nos. Nós estamos na lama. Deus tem que nos tirar da lama. Nós estamos mortos. Deus tem que dar um jeito e nos trazer de volta à vida. Não podemos fazer nada em relação a nós mesmos.
se Deus não fizer, nós padeceremos. Por isso que temos essa confiança de que Deus é quem nos salva. E a melhor coisa que você pode ter é essa confiança, de que a salvação vem de Deus e não de você. E não de nós. Que nós temos o controle, nós não temos. Nós precisamos de Deus em todo esse processo. Porque se o Espírito de Deus sai de nós, deixa de habitar no nosso coração, imediatamente nós nos enveredamos no pecado. Quem não tem o Espírito Santo está no pecado. Como o próprio Jesus disse, quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Deus é bom. Primeiro atributo, bondade. Deus é bom. Ele está sempre disposto, por Ele mesmo, não porque a gente precisa, mas por Ele mesmo, disposto a agir com generosidade com a sua criação. Ele faz isso. Ele dá ar para os justos e os injustos respirarem. Isso é bondade, porque se Ele tirar o ar, os homens morrem. Mas Ele é bom, porque cá entre nós não merecemos nem ar para respirar. Deus devia, em sua justiça, tirar o ar de nós para que nós morrêssemos agonizando. Porque os homens são maus, a natureza humana é má. Nós, que aqui estamos num processo de regeneração. Deus está operando em nós a mudança. Mas se nós pensarmos na natureza humana, o ideal é que Deus tirasse o ar e que todos os homens agonizassem até a morte. E somos dignos disso, somos merecedores disso, porque somos maus, odiamos a Deus. O homem no pecado, e aqui eu não estou falando como cristão, eu estou falando do ponto de vista da natureza humana, dos homens pecadores. Os homens pecadores odeiam a Deus, essa é a grande verdade. Odeiam a igreja de Deus. Porque primeiro, o próprio Jesus disse, odiaram a mim. Então, Deus é bom. Deus derrama da sua graça. Deus dá chuva até para os ímpios. A Bíblia declara Deus como moralmente bom. A sua moral é boa. O Senhor é bom. Salmo 100, verso 5. O fato de Deus ser bom é visível quando sempre em suas ações Ele age com o propósito de promover o bem, de ajudar, de beneficiar, e Ele faz isso constantemente todos os dias, só pelo fato de Ele sustentar a existência. Vamos conferir nos textos a seguir, pode passar. O Senhor é longânimo. A longanimidade é a capacidade de suportar as falhas. Deus, Ele tem longanimidade, e Deus, Ele tem capacidade de suportar esses pecados. Só que até mesmo a longanimidade de Deus acaba. Mas esse tempo de longanimidade é o tempo importante para quê? Para que haja mudança. Nós que estamos aqui, fomos rebeldes por muito tempo. Muitos de nós aqui ouvimos a palavra de Deus por muito tempo e fizemos pouco caso. Mas em algum momento, essa palavra penetrou no nosso coração e nós nos dobramos a ela. Mas imagine se Deus não tivesse essa capacidade de suportar os nossos erros, nossa afronta, né? Contra Ele. Tenham por salvação, tenham como motivo da salvação, como razão da salvação, a longanimidade do Senhor, a capacidade de Deus de suportar o erro de vocês. Tenham por salvação a longanimidade do Senhor. Tenham como motivo da salvação o fato de Deus ser longânimo, o fato de Deus ter paciência, o fato de Deus ser tolerante, porque isso foi fundamental para que fôssemos salvos. O apóstolo Paulo fala nesse texto aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4, dizendo aos romanos, desprezam tu as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus? Tem uma parte final desse texto que diz o seguinte, eu não anotei aqui, mas eu quero destacar. Desprezas tu as riquezas da sua bondade? Olha as riquezas de Deus.
ser bom, ser tolerante, ser paciente, ignoras tu que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Ignoramos o fato de que Deus ter sido longânimo, paciente, tolerante, e isso foi fundamental para nos levar ao arrependimento? Deus soube esperar até o momento em que nós nos arrependêssemos? Então, a salvação ela só se torna possível porque Deus tem essa capacidade de ser bom. Se Deus não agir com bondade, se Deus não ser bom em relação a nós, nós não poderíamos ser salvos. Porque se Ele não fosse bom, Ele não seria tolerante, Ele não teria paciência, Ele de imediato exerceria juízo, e nós morreríamos imediatamente. Só de olharmos para Ele morreríamos, só de contemplarmos Ele morreríamos. Mas Deus foi tolerante, Deus foi tolerante. Então Deus é bom, pode passar. Deus é gracioso, Deus ele está sempre disposto a distribuir da sua graça. O significado mais comum dessa palavra é favor imerecido. Estou te fazendo uma coisa que você não merece e você também não é capaz de conseguir fazer sozinho. Basicamente é isso que Deus faz. É dessa forma que Deus dá a salvação aos homens. Estou te dando uma coisa que você não merece, por uma razão clara, a fé no Filho. Isso nos tornou dignos da salvação. E a dignidade não está em nós, óbvio, está no fato de crermos no Filho. Nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu. É muito importante que o conceito de graça, e o conceito de graça é escandaloso, demais. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós queremos agir com justiça própria. É comum em algum momento da nossa fé, nós começarmos a achar que na verdade somos dignos sim da salvação. Porque agora nós fazemos coisas boas, né? Nós começamos já a obedecer, somos capazes de obedecer. Então em algum momento da salvação, né, da nossa vida cristã, começamos a imaginar que de fato somos dignos. Mas o ponto central é que é pura graça. Não há dignidade, não há méritos, não há merecimento. Não, mas eu sou muito obediente. Não é o suficiente para Deus. Não é o suficiente. Para a salvação, não. Não é o suficiente. Pode ser o mais obediente entre nós. Pode juntar aqui todo mundo, né? Toda a nossa obediência não é o suficiente. Para se salvar, não. Porque para Deus, basta uma atitude de desobediência, acabou. Acabou. Olha a situação da humanidade. Foi uma desobediência só. Por um ato de pecado, né? Por uma atitude errada, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E Deus fez também da mesma forma. Com um ato de justiça, que foi a morte do Filho, entrou a vida no mundo. Então, Deus é gracioso. Nós não podemos adquiri-la por conta própria e nem mesmo merecemos. A Bíblia nos diz que a salvação é dada de maneira graciosa aos homens. Gratuita. A coisa mais importante do mundo é dado de graça e os homens rejeitam. Nós nos matamos por tudo que queremos, por nossas vaidades, desejos e até mesmo necessidades. Mas a coisa mais importante que precisamos é dado de graça e rejeitamos. Quando eu digo rejeitamos, falo em nome da raça. Os seres humanos rejeitam aquilo que de mais importante é dado e dado gratuitamente. Deus faz isso de maneira graciosa, pois não somos capazes de conquistá-la. Essa é a grande verdade. Esse é o escândalo. Nós recebemos simplesmente pela fé. Ah, irmão, a fé é a minha capacidade de crer? Não. É simplesmente o fato de aceitar. Eu aceito que eu não posso, não sou capaz, mas que Cristo me dá. Isso é fé. Isso é a fé da salvação, é a fé que justifica. Mas nem a fé é mérito nosso. Nem a fé é uma capacidade nossa.
Tudo isso vem de Deus. Pode passar, estamos finalizando. Misericórdia. A misericórdia divina é o adiamento de um julgamento da parte do Senhor. O César fez a leitura dos leprosos. O que eles disseram? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Constantemente nós vamos verificar esse conceito. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. O que significa isso? Nós estamos debaixo de um julgamento. Essas enfermidades que nós temos aqui, é porque nós estamos debaixo de um julgamento. Esse era o entendimento dos judeus. E Deus, Ele é sempre misericordioso em relação a nós, porque Deus sempre está disposto a adiar os julgamentos. Até mesmo nós que estamos em Cristo, quando pecamos, Deus, Ele adia o julgamento. Quanto tempo? Até o momento de você pedir perdão. Porque o pecado não pode ficar impune. Sou cristão, mentir não pode ficar impune. Precisa pedir perdão. E enquanto isso não acontece, Deus está agindo com misericórdia. Por isso que nós precisamos pedir isso a Deus. Deus tem misericórdia de nós, constantemente. Senhor, quando eu pecar, tem misericórdia de mim. Não imputa em mim imediatamente a punição pelo meu pecado. Porque não subsistiríamos. Não podemos suportar. Precisamos de misericórdia, constantemente. Pedir misericórdia a Deus é pedir a Deus, Senhor, tem paciência comigo, eu peço-te perdão pelo pecado cometido. Então, esse adiamento ele pode ser feito como uma prorrogação. Deus prorroga a imputação de um justo juízo, né? Ou mesmo esse adiamento pode ser feito pelo perdão. Quando nós pedimos perdão a Deus, Deus adia a punição daquele pecado. Por quê? Porque essa punição foi feita no Filho dele. O pecado não fica impune. Nem fora da fé, nem na fé. Nem para os ímpios, nem para os justos. Pecados foram castigados na pessoa de Jesus. A Bíblia nos diz que misericordioso e piedoso é o Senhor. Salmo 103, 8. E também nós temos o texto de Romanos 9,15, que Deus diz que terei misericórdia de quem eu quiser. Nossa, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser? É assim mesmo? Ora, os homens foram feitos perfeitos, se rebelaram contra Ele. Ele pode ter misericórdia de quem Ele quiser. Ou não? Ou nós vamos dizer a Deus quem Ele deve ou não? Não. Deus, na sua vontade, Ele pode ter misericórdia de quem Ele quiser. E Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser. E Paulo, nessa argumentação, ele diz, nossa, mas quem subsistirá então à sua vontade? De fato, quem vai subsistir à vontade de Deus? Terei misericórdia de quem eu quiser. Deus sempre age com misericórdia. O simples fato de um homem pecador, um ímpio, estar ainda vivo e não ter sido pego pelo julgamento divino e morto, e levado a cabo a segunda morte, eternamente na perdição, é um simples fato de que, simples para nós, de que Deus está agindo com misericórdia. Todos os homens, nenhum homem pode dizer que Deus não teve misericórdia. O simples fato de o ímpio existir e de não dormir e acordar no inferno é porque Deus está sendo misericordioso. E essa misericórdia é um adiamento, uma prorrogação do seu juízo. Por quê? Porque Deus é bom e deseja salvar. Pode passar. Para fecharmos por aqui, quem recebe misericórdia não tem méritos para exigi-la. Por isso ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser. E se há méritos, já não é misericórdia. Então,
Quem recebe misericórdia de Deus não tem méritos para exigi-la, tem que agradecer. Então, por aqui nós ficamos hoje. A minha intenção em todo o tempo era mostrar para os irmãos que a salvação não diz respeito meramente a nós, mas ao que Deus é, àquilo que Deus quis fazer, à vontade soberana de Deus, aos atributos essenciais de Deus. Isso foi o ponto central, a razão central da salvação, o próprio Deus, e não meramente nós. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.